E o tema da minha mensagem foi: pedras que nos preocupam, mas não nos paralisam. Pedras que nos preocupam, mas não nos paralisam. Quantas pedras às vezes nós encontramos no caminho, que precisamos pular, desviar, ou quem sabe, por falta de fé, por não alimentar o nosso espírito, por não ter intimidade com Deus, não ter força suficiente para poder superá-las. E aí paralisamos. Impedimos com que os sonhos de Deus continuem na nossa vida. Impedimos com que as realizações aconteçam. Porque quando menos esperamos, o inimigo é sutil. Deus não desiste de nós, não é verdade? Mas eu tenho uma notícia para você: o diabo também não desiste de você. O diabo também está ao derredor. Ele está pronto para que na primeira oportunidade ele coloque algo na sua mente, corrompendo a sua forma de pensar e desestabilizando aquilo que você declara que é fé. Ele quer abalar a sua fé. Ele quer gerar problemas na sua família. Quer te apresentar uma enfermidade. Ele quer mostrar para você que você não é capaz. E a verdade é, meus amados irmãos, que na nossa força, de fato, não somos capazes, mas cremos em um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E é por isso que nós não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. E aí eu comecei a ver os papéis da minha mesa, olhando para o meu escritório, 8 anos. Que estranho. Quais serão as pedras que aparecerão no meu caminho? Eu oro para que não tenha. Mas eu sei que essa oração também não vai ser ouvida, porque no mundo tereis pedras. Pedras que nos preocupam, mas elas não podem, a não ser que você dê a elas. Elas não podem ter a capacidade de te parar. E preocupação, meu amado irmão, é complicado, porque quando eu defino a palavra preocupação, preocupação significa uma opinião antecipada. Às vezes nós estamos preocupados com algo que nem aconteceu, mas nós antecipamos. E aí nós entramos em desespero, sabe por quê? A natureza pecaminosa que também habita em nós, que lutamos contra ela todos os dias por meio da palavra de Deus, ela vai nos destabilizando na mente, corrompendo a nossa forma de pensar. E quando a pedra aparece, ao invés de eu concentrar no poder do meu Deus, eu concentro no desespero daquela situação. E às vezes eu paro e me pergunto: por que, Senhor? Que primeiro nós temos que ver o lado negativo das coisas? Por que primeiro eu tenho que chorar? Ao invés de levantar as mãos para o alto e falar: eu tenho a resposta que eu preciso. Eu tenho um Deus de provisão. Preocupação, por que não dizer, meus amados irmãos, que é uma ideia fixa e antecipada, que causa perturbação no espírito. Quem já tem preocupação aqui? Deixa eu ver. Tem gente que não tem. No final do culto você vai orar por mim. Eu vou tentar de novo. Quem tem preocupação aqui? Deixa eu ver. Tá tudo bem. Olha para o irmão do lado e fala: irmão, tá tudo bem. Tudo bem. Fica tranquilo. Vamos falar em inglês. Fala: tem crise. Porque quando eu abro a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, a palavra de Deus me ensina ao contrário. Ela diz assim: portanto, vírgula, não se preocupem com amanhã. Graças a Deus aqui ninguém se preocupa com amanhã, mas lá fora tem um montão de gente. Não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu preciso aprender a viver um dia de cada vez. Eu preciso depositar as minhas expectativas, a minha força, a minha vida no dia que Deus me deu, chamado
hoje, chamado agora, porque daqui a pouco eu não sei o que vai passar. Vivemos em um mundo instável, meus amados irmãos, é verdade ou não é? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos que existe uma eternidade preparada para cada um de nós. Existe uma glória futura, e independente do que aconteça no mundo, o nosso Senhor é o nosso sustentador. É Ele quem nos levanta com mão forte. E aí eu fiquei pensando, Senhor, mas como lidar com as preocupações? Como é que eu posso desenvolver essa mensagem? Falar com o seu povo. E Deus foi me dando algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é: aumente o nível da sua confiança em Deus. Porque se você alimentar o nível da sua confiança no Senhor, as preocupações elas podem até existir, mas elas não vão conseguir te abalar. Como está a sua vida? Como está a sua confiança? O seu nível de satisfação? Porque se eu estou satisfeito no Senhor, independentemente da adversidade que eu estou enfrentando, independentemente das pedras que se apresentam no meu caminho, significa que eu consigo confiar. E se eu confio, eu descanso. E se eu descanso, Ele realiza. Você não está me ouvindo. Eu vou comprar, como é que vocês falam? Comprar uma máquina de glória e de amém. Você pode dar um glória a Deus para Jesus bem forte? Você pode aplaudir o Senhor? Vai, acorda. A segunda coisa que eu aprendo é: tenha uma rotina diária de intimidade com Deus. Não saia da sua casa sem ter uma rotina com o Senhor, sem ter intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Basta cada dia o seu próprio, ele vem com pedras. Mas se o seu nível de confiança e a sua rotina de intimidade com o Senhor for algo evidente na sua vida, isso jamais poderá te abalar, porque você sabe em quem te carrega. Eu aprendo também que lidar com as preocupações é fugir de pessoas tóxicas e negativas. Para de caminhar com quem anda do seu lado, só do lado negativo. Rapaz, minha vida tá... Ih, rapaz, a minha também, meu Deus, se eu te contar. Carroceiro passou na porta de casa, contei minha história para ele, o cavalo dele começou a chorar na hora. Fuja de gente tóxica. Caminha com pessoas que te levantam, que não conversam além da conta. Caminha com pessoas positivas. E o meu último conselho é olhar positivo. Olhe positivamente. Por que essa pedra apareceu no meu caminho? Eu te digo, essa pedra apareceu no seu caminho para que a glória de Deus possa se manifestar através da sua vida, para você e para os outros. Está tudo bem, mas chega um momento que nós precisamos crescer como uma igreja madura e entender como responder aos dardos inflamados do inimigo. Posso ouvir amém? Por isso, eu tenho 4 conselhos importantes, 4 pontos que eu quero dividir. Primeiro conselho: tire os seus olhos da pedra e se concentre naquele que pode te livrar. Quer ver um exemplo? Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Rapaz, ser jogado na cova dos leões já não é bom. É bom? Já é meio macabro. É meio complicado. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Glória a Deus. Porque nós sabemos que Deus tem capacidade para nos livrar. Glória a Deus. E depois diz assim, taparam a cova com uma pedra. O inimigo está tentando colocar uma pedra nos seus sonhos. O inimigo está tentando colocar uma pedra na sua família. O inimigo está tentando colocar uma pedra na sua habilidade, no seu talento, nos seus dons. E o rei selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Mas olha que interessante.
Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz que revelava aflição. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquele que estava sendo afligido não estava aflito, mas aquele que fez estava sofrendo porque amava. Existem muitas pessoas que tentam fazer mal para nós, mas 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Aquele que tenta te afligir fica desesperado, e você fica tranquilo, porque o Senhor é contigo. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livro está ali, aí depois ele diz assim, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, poderá livrar dos leões? Daniel respondeu, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Daniel não ficou preocupado com o leão, e muito menos ele ficou com seus olhos para a pedra. Meu Deus, ser colocado na cova com os leões já é difícil, uma pedra entrando nem se fala. Não, ele simplesmente descansou, confiou, orou e recebeu o milagre do Senhor. O segundo ponto que eu quero dividir com você é: não permita que as suas preocupações te impeçam de acreditar na capacidade de Deus. Às vezes nós alimentamos tanto a nossa dor, às vezes nós alimentamos tanto as nossas preocupações, que aquilo cresce mais do que a nossa fé. Estou falando com alguém aqui? Aí você vai vivendo, vai alimentando aquilo, e sabe o que acontece? O seu Deus, o Deus que você diz servir, se torna pequeno, e você passa a construir um Deus dentro da sua mente, que não é o Deus da Bíblia, e não tem capacidade de realizar o milagre que você tanto precisa. Então, ao invés de se concentrar nas preocupações, se concentre na capacidade do seu Deus. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, quando Lázaro estava morto. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e ele disse: tirem a pedra. Isso que Jesus disse. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois fazem 4 dias. Faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Às vezes não vemos a glória de Deus porque não cremos na capacidade que Deus tem de ressurreição. Olhamos só para o problema, só para a dificuldade, só para a adversidade. Eu não consigo pensar no meu Criador. Eu não consigo pensar na força que Ele tem. Mas a minha vida não tem mais jeito. Quem falou? Essa situação não tem mais jeito. Quem falou? Existe um futuro preparado para cada um de nós, e nós precisamos compreender isso, meus irmãos. Ele chega e fala: tirem a pedra. Mas ele precisa, ao mesmo tempo que ele manda tirar a pedra, quantas pedras estão sendo tiradas da sua vida. Mas mesmo assim você continua falando: Senhor, mas será? Já fede mal, já está com 4 dias. Ele já pediu para tirar a pedra, mas ele precisa que você acredite. Não basta tirar a pedra, e presta atenção: quem tira a pedra não é Jesus, quem tira a pedra é você. A Bíblia não revela que ele mesmo tirou a pedra. A Bíblia revela que ele deu um comando: tirem a pedra. Existem pedras que você tem capacidade de tirar, mas existem pedras que ele vai levantar pessoas para falar com você, pessoas para te ajudar. Portanto, fique atento, tenha discernimento espiritual para compreender quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Terceira observação: se você está sendo abençoado, fala: meu Deus. Olha para o lado e fala: segura aí. Não se preocupe com o que os outros falam. Vou repetir: não se preocupe com o que os outros falam, mas com o que o Senhor diz a teu respeito. Você não é o problema que te aconteceu. Você não é o mal que falam sobre você. Você é o que a palavra de Deus diz que você é.
Você é o que Deus declara que você é. Você é aquilo que você confessa. Por isso que é importante entendermos o que sai da nossa boca. É importante prestarmos atenção naquilo que falamos, porque o que falamos constrói o alicerce por onde nós caminhamos. Ah, você não está comigo? Não se preocupe com o que os outros falam, mas com o que o Senhor diz a teu respeito. Olha que interessante. Estavam com pedras nas mãos. Por quê, pastor? Porque uma mulher foi pega no ato de adultério. E Jesus estava na cena. Em nenhum momento o holofote estava virado para aquela mulher, mas o holofote estava virado para Jesus. E sabe quem virou o holofote para Jesus? Aqueles que diziam fazer parte do mesmo time. Aqueles que eram religiosos. Oh, tem coceira de religioso. Tem gente que anda todo bonito com a Bíblia debaixo do braço, mas tem a língua do tamanho da gravata. Aqui não tem ninguém, graças a Deus. Fala amém, pelo amor de Deus. Misericórdia. Tem uns falando, hein? Opa, para. E disseram a Jesus. Eles não disseram a mulher. O foco deles não era a mulher. Mas você acha que aquela mulher não estava preocupada porque tinha lei estabelecida? E na lei mosaica, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Olha o que eles lembram. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que? Eu pergunto para você, e o Senhor? O que diz? É o que eles dizem? Ou o que Jesus está falando? É o que eles declararam que tinha que acontecer com aquela mulher? Ou Jesus, que com o mesmo dedo que escreveu as tábuas em um terreno de areia pedregoso, se ajoelha no chão e risca? Esse dedo é o mesmo dedo que escreveu as tábuas da lei. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o Senhor, o que diz? Às vezes você está afundando, depressão, se sentindo rejeitado, porque está concentrando naquilo que não deveria se concentrar. Mas existe um Deus de braços abertos para poder te livrar. As pedras podem até ter preocupado aquela mulher, mas em um determinado momento o Senhor entra na frente. E a palavra de Deus é linda, porque ela não revela que aquela mulher, pastor Joel, foi salva. Ela não fala que aquela mulher saiu correndo, evangelizando e ganhou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Não, simplesmente Jesus vira para ela e fala: mulher, vai e não peques mais. Você está comigo? Minha última observação. As preocupações não podem paralisar o agir de Deus. Às vezes Deus não age porque você só preocupa. Às vezes Deus não age porque você não descansa. Você está pensando. Lembra na opinião antecipada que eu falei no começo? Você está antecipando aquilo que não existe. Você começa a construir monstros imaginários. O apóstolo Léo fala muito isso aqui. Tem como colocar na tela, sair aí, quebrar isso aqui, colocar Provérbios 22:13 na tela? Tem como? O apóstolo Léo, ele ensina muito isso aqui, gente. Porque nós temos a habilidade, por causa das preocupações ou da preguiça, criar monstros imaginários que não existem. E aí nós começamos a inventar coisas. Começamos a não viver aquilo que Deus preparou para nós vivermos. Não nos tornamos naquilo que Ele nos gerou para ser. Por quê? Preguiça. Porque alimentamos aquilo que nos derruba. Olha o que diz o texto. O preguiçoso diz. Quem diz fala. Quem fala discursa. Qual é o discurso que sai da sua boca no momento que você está preocupado? O que você fala no meio da sua aflição? Porque quem diz fala. Quem fala discursa. Há um leão lá fora. Não tem leão nenhum. Ele só está com preguiça de sair para fora. E porque ele está com preguiça, ele não se torna, podendo se tornar,
ele começa a inventar coisas. Você começa a alimentar a preocupação. Você começa a impedir o agir de Deus. Existem muitas pessoas que precisam quebrar aqui os seus paradigmas mentais. Deus quer quebrar sua forma de pensar. Deus quer te levar a pensar diferente. Deus quer tirar você da depressão. Deus quer tirar você do mundo que Ele não te chamou para viver. Essa manhã é manhã de ressurreição. Ele está falando, tira a pedra, tira a pedra. Essa manhã é manhã de cura. Aonde há a presença de Deus, há renovação de mente. E aonde há renovação de mente, há vidas transformadas. O preguiçoso diz a um leão lá fora, que leão? Aqui dentro é lugar de nós recebermos capacitação, ferramentas. Mas lá fora é onde tem luta. Mas se eu tenho preguiça de sair para fora para vencer as minhas preocupações, eu vou continuar no mesmo lugar que eu estou. Existem pessoas aqui que Deus me usa poderosamente nessa manhã para falar para você que Ele me trouxe aqui hoje, nesse primeiro culto de domingo, quando eu venho para Orlando, para falar para você que Ele está movendo você do lugar que você está. Ele vai abrir portas. Mas se você continuar alimentando as preocupações e o medo que tem te paralisado, você não vai conseguir viver o que Ele tem para você. Repita comigo: as preocupações não podem paralisar o agir de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra à entrada do sepulcro. Jesus estava resolvido, bispo Alexandre, mas os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que viram milagres, prodígios e maravilha, estavam aonde? Estavam chorando, estavam trancados em um quarto. E o que me deixa mais nervoso nisso tudo é que o próprio Jesus declarou em Mateus 17, 22, ele disse, reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Eles deveriam estar com a mesa preparada para receber Jesus, porque eles já sabiam o que iria acontecer. Mas será que nós não atuamos igual a eles? Será que no meio das nossas preocupações nós não permitimos com que a pedra que foi colocada na porta do sepulcro não nos permita caminhar por fé, mas só por vista? Olhar aquela pedra e ouvir a mensagem de Jesus na naturalidade que temos, como humanos que precisamos de Deus todos os dias, é desafiador. Mas a pedra rolou. E pedras irão rolar aqui nessa manhã. Eu vou repetir: pedras irão rolar aqui nessa manhã. Se coloque em pé. Eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para você. Eu queria que colocasse na tela, bem grande. Repita comigo, 1, 2, 3 e... quais são as pedras que têm te paralisado? Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que o AP não gosta, mas eu gosto. Entendeu? Olha e fala assim: olha, quais são as pedras que têm te paralisado? Fala, olha no olho da pessoa aí. Fala, quais são as pedras? Se existe, quais são? Quais são? Quais são? Agora olhe para mim. Hoje, repitam, hoje, Deus vai rolar essas pedras. Nós vamos vencer. Enquanto a equipe de música sobe para adorar Jesus, eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Qual é o seu desejo? O que tem te impedido de viver o que Deus tem para você? Porque
Às vezes não é nem o inimigo que coloca pedra, às vezes é a gente. Às vezes nós podemos ser o empecilho, porque não abrimos mão daquilo que pensamos. Mas hoje Deus também quer desconstruir a sua forma de pensar. Porque se você se render a Ele, através do pacto que nós vamos fazer aqui nessa manhã, testemunhos serão contados neste lugar. Pedras serão roladas nesse lugar. Feche seus olhos. Senhor, eu creio que existem pessoas aqui que estão sofrendo, mas nós declaramos que hoje esse sofrimento vai cessar. Essa pedra vai rolar, Senhor. E a preocupação não vai ser maior do que a capacidade de clamar a Ti. Nós não podemos permitir, Senhor, que as nossas dores, as nossas lutas sejam maiores do que a capacidade de Te adorar. E nós sabemos que o Senhor está em busca de adoradores que o adoram em espírito e verdade. E nesta manhã nós declaramos cura, restauração, renovação, em nome de Jesus. Se você foi tocado por Deus nessa manhã e entende que essa mensagem é para você, que precisa, através de um ato de fé, se posicionar para rolar pedras que existem no seu caminho, eu quero orar por você. Eu quero pedir para você sair do seu lugar, vir aqui à frente e me permita orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Canta. Enquanto o louvor toca, você vem. Você vem. Hoje Ele vai colher suas lágrimas. Você não vai chorar mais pela mesma coisa. Tem pedra que vai rolar hoje, em nome de Jesus. Os pastores, por favor, me ajudem. Em nome de Jesus. Pedras que nos preocupam, mas não nos paralisam. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus.